Boa noite, começando mais um Trocando Ideias direto de Cachoeira Paulista, ao vivo, isso mesmo, estamos aqui ao vivo para responder as suas perguntas, os seus questionamentos, hoje com essa bancada maravilhosa que é toda feminina, estão aqui as minhas companheiras de trabalho, Ivana e Fabiana, estamos aqui já para hoje falar de um assunto muito interessante, né? Que já dizia São João Paulo II, que é um assunto que interessa a toda a gente. Afetividade, sexualidade, adolescência, estamos entrando aí nas férias, né? Como é que a gente vai trabalhar isso aí? Então, mande pra gente aqui a sua pergunta desde já, tá? Nós vamos começar o programa aqui, mas eu já quero receber a sua pergunta em lugar de onde você está nos assistindo, que você está nos acompanhando. Você pode mandar pelo Instagram, @trocandoideiascn, @trocandoideiascn. Então já manda aí que a gente quer te encontrar aqui já já. Você pode mandar também por WhatsApp no 12 31 86 26 00. Você quer participar do programa ao vivo, mas vou falar para vocês, pelo Instagram é mais rápido, tá? Então não perde tempo não e manda desde já. Boa noite, meninas. Tudo bem? Ivana, Bia, Boa noite, Carla. Boa noite, Bia. Tudo bom, Astute? Como é bom estar aqui com você, viu? Muito bom com a Ivana e com esse povo maravilhoso que nos acompanha pela TV Canção Nova. É ótimo. A gente aqui, a gente gosta de gente. Gosta. E gosta de estar em contato com gente. Então, ó, já manda pra gente, começa a participar aqui, porque as minhas companheiras aqui estão animadíssimas para já começar respondendo. Animadíssimas. Animadíssimas, 10h30 da noite, ó, as donas de casa estão tudo assim. Super animadíssimas. Você sabe que hoje chegou uma das minhas sobrinhas, já veio pro fim de ano, ela mora em São Paulo, ela estuda na USP, ela falou assim, ô tia, mas esse seu programa não é muito tarde, né? Eu falei, mas por que, Duda? Ela falou assim, porque as senhorinhas não dormem tarde assim, não. Quer dizer que meu programa só as senhorinhas assim. Nossa, foi muito elegante. Aquela bem assim, o rolê começa às 10h30, né? Então nós estamos... Mas é revisado, né? Então a gente... Mas nós estamos aí, tá? Não é só para as senhorinhas, para os senhorinhos, mas para os jovens, para os adolescentes. Eles estão acordados. Estamos aqui, nós somos aqui, ó, de 0 a 100. Estamos aqui. Qualquer faixa etária cabe aqui. Bia, como quase sempre eu digo aqui no programa, vamos começar do começo, né? Vamos. O que é a sexualidade humana? O que é a sexualidade? Ela vai além do ato sexual? Exatamente. Isso é muito bom. Essa pergunta é boa, né, cara? Então, a gente tem sempre que repetir. Sempre né? O óbvio repetir. precisa ser dito, Você né? sabe, a gente tem que falar, né? Então, a sexualidade humana é essa força, né? Que permeia toda a nossa vida. É impossível falar da sexualidade humana sem falar do amor humano, né? Somos criados por amor e para amar. Estamos aqui por amor a Deus, né? Aqui nesse programa, nesse momento. E por amor a você que está conosco. Então, a sexualidade, ela vai além, como a Carla bem disse, da genitalidade. Por isso que é essa confusão, né? Então, só de falar a palavra já dá uma assustada, né, com as pessoas. Então, nós precisamos falar isso mesmo, que essa sexualidade nos ajuda a viver o nosso feminino, o nosso masculino, nos ajuda a viver a amizade, os relacionamentos, o matrimônio, o celibato, né? Porque nós não somos alma penada, né? Nós somos... No céu, não é uma penada, ninguém quer uma penada. Somos constituídos de um corpo, de uma corporeidade. Agora mesmo aqui falando com você que me vê. Então, porque somos pessoas humanas, vivemos essa sexualidade e essa afetividade nos nossos relacionamentos. Então, tem que ampliar essa visão, porque a sociedade quer diminuir, entendeu? Então, aí trata a gente como objeto, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, quando reduz a genitalidade. Ou como os animais mesmo. Ou, né? ou o Irracionais, instinto, porque vai só no isso. instinto, né? Vamos igual o acasalamento dos animais. Então, Esses dias eu vi uma coisa muito interessante no Instagram. O que você viu? Não, eu falei assim, cada vez mais a sociedade quer reduzir a gente a, de fato, os instintos. Era uma propaganda de você comprar, em vez de você comprar um perfume que lembra flores, cheiro de coisas legais, né, e gostosas, era vendendo, talvez eu vou falar o nome errado, sabe? O fenótipo. Sim. Então, assim, reduzindo de fato a gente a um cheiro hormonal. Sim. Então, se eu vou usar algo que vá tocar o instinto do outro,
a minha relação vai ser... Eu estou dizendo, eu sou um animal e eu quero me relacionar como animal. Porque o que eu quero atrair não é nem por uma beleza ou uma lembrança de flores, essências, mas por aquilo que um macho ou uma fêmea exala. É para fazer a dança do acasalamento. Total, mesmo, né? total. É legal isso, porque é importante dizer também o que não é sexualidade, né? Então, nós acabamos dizendo, não é você viver como objeto, né? Como um objeto, e nem como animais. Então, você já vê que aí você já tem um discernimento, né? Já tem Porque uma se nas régua. suas relações interpessoais você se vive como um objeto sendo usado ou abusado por outra pessoa, isso não é sexualidade. Se você vive como animais, né, instintamente, somente por instinto, também não. Então, você vê que aí você já tem uma régua, como você bem disse. Vocês que são estudiosas, né, assim, hoje a gente falando da idade, da etária mesmo, né, questão Sim, etária. faixa etária. A adolescência hoje, ela começa a partir de que idade? A Organização Mundial da Saúde preconiza de 10 a 20 anos, mais ou menos, né, a adolescência. Porém, a gente sabe que nós temos a infância, temos a puberdade e a adolescência. Entre a infância e a adolescência tem essa tal da puberdade. Você conhece aquela música? Mandacaru, quando não sei lá o que, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Viu, gente? Aqui a canta gente também. canta também. Ela só quer. Então, a menina enjoa da boneca. Né? Então, isso é Luiz Gonzaga, né? Se não me Sim, engano, sim. um grande artista. Então, ele canta essa fase da puberdade. Ela enjoa da boneca, ela cresce, graças a Deus, né? E aí, ela vai começar ali viver, em uns 2 anos, essa fase da pré-adolescência, uma palavra mais comum, né? E depois ela inicia essa adolescência. Então, hoje a gente tem 12, 13 anos, 11, né? Que é justamente nessa época que acontecem as mudanças também Hormonais, e até isso. mesmo externas, né? Isso. Se consegue, físicas. E aí os pais precisam ver isso. Isso se vê, gente. Não tem não precisa comprar nenhum negócio de receita, como é que fala aquilo? Caderno de receita. Você percebe, né? Esse dia eu estava conversando com uma que está entrando na puberdade ainda. E ele falava assim para mim, ele tem 12, é um menino. Falava assim, engraçado, antes eu gostava de brincar na rua de dinossauro, hoje eu já não gosto mais. Ou seja, ele cresceu, porque ele vai deixando aquelas brincadeiras da infância para entrar na puberdade. Então, nessa fase aí de 10, 11, 12, 13 anos, vamos dizer assim que é o entremeio, né, para eles passarem. E como é que é lidar com isso? Maravilhoso, né? E é desafiante. Olha lá, a Ivana deve ter um. Eu estou completamente dentro. Porque eu mergulhada. Mergulhada. Eu tenho um de 16, que está, de fato, na adolescência, 16, 13 anos. E eu tenho ali uma pré-adolescentezinha, 9 anos ainda, ela não startou de fato, porque, de fato, existem sinais que o corpo vai dando, odor axilar, mas também os pelos que surgem, e a gente vai acompanhando, né? Acompanhando essa mudança, se encantando. Eu acho que o primeiro olhar que a gente tem que ter não é olhar de medo, nem um olhar de... Apesar que apavora. Mas o olhar de admiração diante daquilo que a Bia afirmou. Que bom que está crescendo. E o nosso trabalho de pai e mãe, eu percebo sem dúvida, é zelar, ensinar, mas sobretudo acompanhar. Que não é fácil, porque muitos de nós vivemos a nossa adolescência, fomos educados de outra forma, de outro tempo. Hoje a gente vive um outro momento, mas os pais devem, de fato, zelar, estar aqui do lado, principalmente que a gente vive um momento de mundo muito difícil, muito complicado, né? E o grande desafio é esse. O grande desafio não é a mudança em si das crianças. O grande desafio é a gente acompanhar numa mudança de mundo que acontece. Eu acho, né? E você queria completar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que o desafio dos pais, não só dos pais, dos professores, né, que trabalham com essa geração, é de não ficar no medo, né? Porque isso é ruim, porque eles estão buscando a identidade, eles estão no século XXI, né? Tem esse desafio do século XXII. Então, isso que a Ivana trouxe, quando ela falava, a gente precisa pedir muito a Deus essa graça, né? De se encantar com essa mudança. É desafiador, né? Esse tempo. Mas a gente não pode
perder a esperança, né, da juventude. Sim. Eu não gosto que falem só desesperançadamente da juventude. Ele não é bom para eles ouvirem isso. Sabe como? Eles são frutos, né? É. Na verdade, eles, assim, Porque eles não tem- têm culpa. Eles são consequência tem aí desse um mundo entorno. E que a gente, também, Prec- enquanto pais ou educadores, Isso. tem a parcela de culpa também. Porque Sim. isso que eu ia perguntar para vocês. Assim, Isso que o interessante é também dar ciência Isso. a essa criança, a esse adolescente, das mudanças. Sim, por exemplo, o jogo online. Vamos pegar a internet. Tem como, gente? A internet está aí, pelo amor de Deus. Como é que nós vamos fazer com a internet? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, assim, ela está aí. Né? Nós precisamos saber o quê? Usar essa ferramenta. Né? Claro, com discernimento, vendo a idade e tal. Mas você pode educar a partir dela e não contra ela. Sim. Então, você conversa com um jogo online, com uma criança de 12 anos. Tá? Sabe assim, quais são as vantagens e desvantagens de você ficar ali na internet? Ele vai te dizer. Ai, meu Deus, desculpa, gente, caiu. Sem problema. É microfone. Só a caixinha do Coisas microfone. que É tava microfone. Aí eu conversando com eles, com esses adolescentes, aí eles falam assim, não, mas quando a gente joga, a gente faz estratégia para passar de fase. E é verdade. Aí eu falei, é verdade. Eu disse, mas se você ficar só ali, na tela, você vê que você fica vendo assim, né? Porque quando você está na tela, o próprio smartphone também faz isso, né? Quando você sai para brincar, a visão fica mais ampliada. Aí ele, é verdade. Aí você vai... Você conhece uma pessoa que fica... Uma criança? Eu falei assim, você conhece crianças da idade de vocês que ficam o dia inteiro na internet? Conheço. E como elas são? Intragáveis. Insuportáveis. Aí falou os nomes. Porque a pessoa, essa criança, esse adolescente, come com o celular. Então, quer dizer, o equilíbrio disso, como você acabou de dizer, da ciência, das ferramentas que nós temos hoje e ensinar eles a pensar. Porque eles vão crescer, minha gente. Eles que vão para frente, o século 22 está aí. É isso que eu acho que precisa estar em atenção, né? E nós temos o que oferecer. Nós somos do século passado, não é verdade? Nós, e se você está nos assistindo, somos. Você tem que pensar assim, eu tenho capacidade de ajudar essa geração a pensar e eu preciso fazer isso com verdade, mas com compaixão. Essa fase também é uma fase, porque assim, a gente fala muito, acho que a gente já conversou aqui também em outros programas a respeito disso, da descoberta física, né, do seu corpo, da criança, que tem a idade também, que ela vai, né, aprendendo a se tocar. E nessa fase da adolescência, né, como é que a gente pode orientar a questão da sexualidade enquanto as mudanças também, né, hormonais, mas a curiosidade de como é, né? Porque já sabe que você não nasce, não veio da cegonha, que você não veio do repolho, né? Como dizem os franceses. Então, mas eles também não sabem ao todo ainda tudo muito claro, né? Como abordar tudo isso e... Olha, eles precisam ter amigos. A amizade é um fator essencial para viver a castidade na adolescência. Amizades boas, verdadeiras. Entendeu? Pessoas que realmente são amigos. Sabe que amigo é aquele que fala assim, eu não vou contigo fazer essa besteira. Isso é amigo de verdade. Agora, quem vai junto fazer a besteira é cúmplice, né? Então, cultivar amizades verdadeiras, ver onde está indo, com quem está indo, né? Claro que eles não vão ter ali uma seletividade, porque tem que ter, saber discernir também que é amigo do que é colega. Então, eu acho que isso ajuda muito, Carla, a viver essa castidade, né, na adolescência. Entendeu? Esse ciclo de amizade vai ajudar eles a ver que não vale a pena, que tem uma coisa melhor. Ele tem que saber que viver como animal ou como objeto não é bom, porque tem uma coisa melhor. Então, tem que mostrar o que é melhor. Então, mas quem vai mostrar o que é melhor é em casa. Claro. O pai, a mãe. O pai, a mãe. Eu percebo assim, Carla, né? Acompanhar, né? Quando a gente pega uma Aprender na criança se tocando, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é não se assustar. A gente sabe que é uma fase de curiosidade. E muitas vezes a gente está usando muito essa palavra hoje, né? A adultalização da criança. A gente sabe que a gente vive num momento hipersensual e sexual.
Então, é complexo a gente criar eles numa bolha. Se a pessoa consegue, amém, mas hoje é difícil, principalmente se uma criança está numa escola e ela convive com vários tipos de crianças, situações, exposta à música, tudo. Então, primeira coisa, pai e mãe, não se assuste. O seu filho tem que primeiro sentir a confiança e sobretudo, a abertura do seu coração a ele para todos os momentos, né? E ali, com cuidado, delicadeza, porque muitas vezes a criança não sabe nem de fato o que ela está fazendo ali. Ela não sabe tem, que é algo diferente. É algo diferente. E às vezes, pelo olhar de repreensão, já... Aí, né, a gente sabe que o proibido é gostoso, que o interditado é diferente. Por quê? Então, primeira coisa, não perca o acesso a seu filho. Então, deixa esse espaço aberto. Mas a gente tem que explicar as coisas. Eu gosto sempre de dizer, com cuidado, delicadeza, mas é melhor uma verdade contada por mim do que uma mentira aprendida na rua. Eu tenho essa adolescente de 13 anos, que eu gosto muito de medir isso. Quando eu vou conversar com ela, ela fala assim, mamãe, você não tem ideia do que a gente fala. Mamãe, você não tem ideia do que eu escuto. Aí eu fico, se eu atraso, tem alguém que contou uma mentira. Claro. Tem alguém que falou da sexualidade do jeito errado. Então, assim, com delicadeza, sabendo que a gente pode falar de sexualidade falando de amor. A criança não precisa aprender coisas técnicas. Não. A criança não precisa aprender o que acontece na hora H. Mas a criança precisa saber, por exemplo, que ela nasceu do amor do pai e da mãe. E ali, com delicadeza, você vai dizendo, você vai ensinando que o corpo que ela recebeu foi feito para amar, na hora certa, do jeito certo. E eles vão checando, né, gente? Eles vão perguntar se tem essa abertura. Sim, isso que é o mais legal. Eu acho bem legal quando eles sabe que você, como a Ivana está dizendo, vai acolher. Então, eles ouvem lá e checam, né? Vão perguntar. E aí é a oportunidade de educar. E aí? O que vocês estão achando? Estão gostando do assunto? Tem perguntas, curiosidades? Manda pra gente. Instagram, @TrocandoIdeiasCN. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho. Já? E já a gente volta, que eu quero estar com a sua pergunta aqui já para responder. Combinado? Gente, nós já estamos aqui, ó, no intervalo, tentando resolver. Esse é um problema de uma mesa feminina, que a gente já está na pergunta. Ai, mas fica tão legal, né? Mas já tem uma pergunta aqui. Eu amo essa mesa, porque o nome do programa é Trocando Ideias. Sim. Então a gente troca. Ideias. No intervalo também a gente já trocou ideia ali, ó. Momento inteiro ideias. Porque uma vai complementando a outra aqui. Vamos lá, ó. A Shirley perguntou via Instagram. Minha filha tem 18 anos. Agora acha no direito de sair. Chega sem dar satisfação. Não quer obedecer regras mais simples do lar. Eu, como mãe, sofro de ansiedade. Como podem me ajudar? Então, três coisinhas básicas, né? Para uma filha chegar a 18 anos, ela já saiu antes de 18 anos, né? Você não precisa esperar 18 anos para sair, concorda? Concordo. Né? A gente sai antes dos 18, né? A gente começa a sair. Dá uma saidinha lá, uma saidinha cá. Pai e mãe vão buscar. Pai e mãe vai buscar. E o pai mais legal e a mãe mais legal fala, eu busco. E gasta gasolina, gasta sono, gasta tudo e vai. Porque eles precisam ser educados também a sair. Sim. Educar, minha gente, é isso, é trabalho. Então, tem que viver na sociedade. Exato. Então, ele tem que aprender a sair. Para sair, tem horário de ida e de volta. Para sair, tem que ver o local. Para sair, tem que saber onde será. A estrutura do local é confiável? Pode acontecer alguma coisa que no meu você caso, corra... para sair, tem que deixar o quarto arrumado. Sei lá. Não, mas isso é interessante que a Bia está mostrando. Eu estou falando... Porque a gente começa a ensinar. É bom a gente entender isso. E isso diz, primeiro, de um sacrifício que a gente tem que ter para levar e para buscar. E uma educação. Vai para onde, com quem, que lugar. Isso. Com condições, sai se tiver com o quarto arrumado. Sim, isso é legal. Você vai ajudando esse adolescente, esse jovem adolescente, a aprender a sair. Porque sair é uma coisa difícil.
Né? Você vai sair para um lugar, você tem que ver onde você vai, né? Sair não é difícil assim, entre aspas, vocês vão me entendendo. É exato, é isso que eu estava dizendo. Então, você precisa educar essa filha a aprender a sair. Não, nesse lugar você não vai. E às vezes você vai dizer não. E ela pode, e você tem que dar a justificativa. Uma menina de 18 anos, ela tem que saber por que ela não vai. Porque ela tem 18 anos, ela não tem 10. Minha filha, você não vai por isso aqui, ó. E que o seu não seja claro e que as suas justificativas não sejam caprichosas. Por que seria caprichosa? Porque, sei lá, você hoje acordou de mau humor. Isso não é uma justificativa. A justificativa maior é porque eu te amo. E eu sou tua mãe e eu quero sempre o melhor por ti. E por ti eu morro. Entendeu? Então, ela vai entendendo isso, os nãos e os sims. Então, comece, né? Com 18 já era para ter aprendido, porque ela já saiu antes. Ou não, se ela não saiu nunca, aí realmente precisa começar. Então, Os 18 anos aí parece uma euforia, né? porque essa coisa de 18 anos me deixa meio... Isso aí é uma coisa pedagogicamente complicada. Com 18 eu posso beber, com 18 eu dirigi, né? Agora a gente tira a carteira. Não, a gente vai educando ela. Então, você pode fazer isso, entendeu? Ensinar a ela a sair. E dizer sim, claro, não. Eu não posso dizer o que você vai dizer, lógico, eu nem sei né, a relação que você tem com ela. Mas você vai ver como isso vai ser bom para você e para ela. A gente entende que, de fato, né, se a gente não viveu esse processo e voltando a falar da condição hoje do mundo, sem esse laço de confiança, de fato, a gente fica ansioso. Aliás, mesmo com laço de confiança, a gente fica ansioso. Então, você, como mãe, não se culpe e nem se agonie pela ansiedade, né? A gente falava no intervalo, eu tenho um de 16 que já começa a dizer para mim, quando eu tiver 18, aí a Carla falou, aí eu falei, quando você tiver 18 anos, você estiver morando na minha casa, que eu estiver pagando as suas contas ainda, você vai respeitar as regras da casa. Mas essa coisa de saída é tão legal, porque eles falam assim, tá, vocês vão sair, pra onde? Ah, vamos ali comprar um pastel. Quanto é o pastel? R$8. Tá, são quantos que vão? Cara, tu dá aula de matemática, você dá aula de bons cuidados, entendeu? Por uma saída, você faz um monte de coisa, educativamente. Vai como? Quem vai levar? Quanto que é a gasolina? Ah, a gasolina é 6,15. Quem vai levar? Como vai dividir? Enfim, você tem uma matéria-prima para educar ali absurda. Sim. Entendeu? Então, próximo, senão nós vamos ficar aqui. Vamos lá. A Silvia também através do Instagram. Como falar sobre sexo com um adolescente de 13 anos? Sim. Como falar essa pergunta é ótima também. Primeiro que ele pergunte, né? Que ele pergunte seria o melhor. Porque como nós estamos dizendo aqui, sexo, eu estou entendendo aqui, é relação sexual. Vamos entender isso, né? Que a gente está entendendo, né? Está supondo. Supondo que é isso. Né? Então, geralmente quando vem uma pergunta dessa, é o medo da gravidez, vamos ser bem claro. Né? A gente quer falar de adolescente sobre relação sexual, porque você não quer que a sua filha, o seu filho engravide com 13 anos. Esse é o ponto, chave, ponto, claramente. Então, essa preocupação pode ser sua, mas com 13 anos, aí depende da realidade que ele está inserido. Sim. Porque senão essa coisa está na sua cabeça e não na dele. Aí se você antecipa um papo que é teu, isso é péssimo, né? Sim. Agora, se ele perguntou, se ele ouviu uma música, se ele ouviu alguma coisa e te pergunta, você vai dizer o que é, ponto. Mas tem que ter esse cuidado. Aí a gente volta naquilo que a Ivana trouxe, da verdade, né, dita do que uma mentira na rua. Exato. Então, a gente também, com essa questão de quebrar um pouco desse tabu, né, o que tem que falar que você tem que falar a verdade. A verdade? Não ficar falando do repolho, da não sei o quê, da florzinha. Não, começa até porque, gente, eles sabem, eles sabem, eles conversam. Então é falar o que é. E por que você quer saber, meu filho? Eu falo assim, normal. Posso te ajudar? Posso ajudar em alguma coisa? Né? Então você tem que usar. Sabe o que acontece? Agora, assim, para ajudar em perguntas como essas, você tem que sempre ampliar o que está te perguntando. Se você foca ali no sexo, você perde a conversa com o seu filho adolescente. E até da afetividade. E aí você perde a relação. Você tem que ampliar. Então, você tem que fazer cara de paisagem. Vamos supor que ele pergunte mesmo. Mãe, eu quero saber como é uma relação sexual. Ponto. É essa pergunta aqui. Com 13 anos. Você vai
na hora, fazer cara de paisagem, porque eu não sei como é que você vai receber essa informação. Porque o adulto, quando ele recebe essa pergunta, ele começa a pensar nos problemas. Dentre E na ele, experiência dele. E na experiência. Ah, eu engravidei com 12. Pronto. Aí ele começa a ampliar o problema dele. Aí ele não está mais com o adolescente. Ele está onde? Com o umbigo dele. Aqui você já perdeu a relação. Então, isso quem faz é adulto. O adulto tem que saber fazer isso, porque por isso nós somos adultos. Então, você tem que sair do foco da pergunta e, ampliar isso aqui. Ah, por que você está querendo saber disso, meu filho? Aí ele vai te dizer e ali você conversa com ele. É porque são várias as situações. Porque Às não vezes tem a pessoa como ele está paquerando uma menina, ouvir aí vai ver, fica... sentir um arrepio, sentir não sei o que lá. Olha que maravilha. Uma Dá um coisa beijinho, legal dá é aquele- muitas vezes, diante de uma pergunta, de uma criança, por que você está me perguntando isso? Você situar a criança lá onde ela está. No contexto No contexto dela. Ou se não, como a Bia falou, uma música. A criança se interessou. Você sabe o que isso está falando nessa música? Você está cantando isso? Você sabe o que é isso? Então, usar disso para informar. Outra coisa, eu acho que a gente tem que partir da beleza. Também. Quando você vê uma criança, nossa, que sempre no lindo, positivo, né, um A bebê, né? Olha que bonito, nasceu do amor de um pai e da mãe, né? Nossa, que lindo, o amor. Então, você faz a criança... E isso não é educação para 13 anos, é educação para 5 anos, 4 anos. A beleza do corpo dela, a beleza dela entender que, olha, esse corpo que está mudando foi feito para amar. Foi feito para amar. É diferente do meu corpo que foi feito para fazer sexo. Eu fui feito para amar. Então você vai falando de sexo e sexualidade sem falar do ato. A gente fica pensando muito nisso. Quando a gente vai falar de sexo com a Tem criança... falar do instinto. não. Instintiva. Seu corpo foi feito para amar. Olha, você está mudando porque um dia você vai ser mãe. Você poderá ser mãe. Você poderá ser pai. Bonitinho, né? Um adolescente dizendo amar alguém, né? Estou apaixonado. Oh, meu Deus. Graças a Deus que está apaixonado, né? Porque isso é sinal de que... né? Tá tudo bem, né? A pessoa funciona, tá tudo Tá bem. tudo certo, né, gente? Vamos educar. Ai, olha lá. Olha, essa pergunta veio de Manaus, no Amazonas. Como lidar com brigas entre irmãs adolescentes? Ui. Eu queria, se alguém tivesse a resposta, eu tô precisando, porque vale Vale R$1.000 13 e 9 lá em casa que, olha, eu não sei o que fazer. É complexo. Eu não sei, Bia, Olha, briga. Carla, A Eu tenho uma de briga. 27, uma de 20, que elas que brigam até hoje. A briga, eu gosto de substituir essa palavra por tensões, né? Tem uma tensão com alguém, você tem que usar dessa tensão para o crescimento. Tensão é igual uma borracha, quando você aperta uma borracha assim, e ela aperta e ela dá Né? É verdade. o impulso. Então, eu sempre trabalhei assim, não só com os adolescentes, mas com os adultos. O adulto também briga, né? Eu detesto briga, viu, gente? Eu tenho pavor de briga. Eu sou uma pessoa que não gosta de briga. Mas a gente usa dessa tensão para educar. Esse é um ponto que dá legal. Dá um trabalho, porque na hora você quer pegar o pescoço assim, né? Aí então manda cada um pro quarto, grita, faz aquelas coisas que a gente faz mesmo, né? Você pode fazer isso pontualmente, mas não todo dia. De vez em quando você não estiver muito cansado, você faz, não vai dar BO, não. Agora, você fazer isso todos os dias, você não vai ajudar essas duas adolescentes a usarem dessa tensão. Às vezes é competitividade, às vezes é autoestima, né? Às vezes é Atenção. medo. Às vezes é atenção sua. Enfim, são inúmeras as possibilidades. Usa disso. E não são só irmãs, tá? Às vezes o irmão também. Que não é questão verdade. de ser de sexo. Do meu sexo. Não, porque... Mas usa disso para você fazer elas crescerem. Não acha tão ruim essa tensão entre elas. Pega isso aí, e aproveita para você educá-las. Né? Bem legal. Porque realmente isso, geralmente tem uma coisinha de ali por ciúme, trás. Porque você vê que não é uma briga séria, aquela coisa raivosa, né? Sim, se fosse uma coisa que chegasse... Violenta, né? Isso, então... eu tô entendendo isso. Não, é que eu lembrei quando eles eram pequenos, eu tinha uma blusa minha e do Valdir, ou minha ou do Valdir, era o Davi e a Marie Sophie, que quando eles brigavam, eu colocava eles dentro da blusa e mandava assim, só sai depois que passar um tempo abraçado. Isso é coisa de criança, mas era interessante. Minha mãe fez isso comigo. Porque... O meu irmão, mas abraçou numa árvore, no meio da rua.
O momento que eles estavam ali abraçados, a gente via que os espinhos da tensão começavam a se relaxar e aquilo ali começava a entrar na brincadeira. Lógico, eles eram pequenos, mas eu penso sempre assim, principalmente com as minhas duas adolescentes e pré-adolescentes, eu não posso entrar para criar mais tensão, como mãe, né? Eu tenho que tentar aliviar um pouco mais, reunir, né? Amenizar hora para uma, hora para outra, valorizar as duas em momentos diferentes. Não é fácil, sabedoria de ser mãe e ser pai numa hora dessa não é fácil. Mas vai testando. De vez, é interessante isso que a Bia falou. Eu acho que, diferente do grito, a gente precisa agir com uma virtude de força. É diferente de violência, né? Hoje eu escutava uma palestra do Padre Léo que ele falava assim, quando a gente grita demais, é porque a gente não tem mais acesso ao coração. A gente está longe do coração. É isso aí mesmo. Então, assim, não haja por briga com elas. Você entendeu, né? Haja por força. Tem horas que a gente precisa usar o dom da fortaleza com os nossos filhos. Claro. Eu lembro uma vez que eu escutando isso, eu perguntei para um pai, que ele falou assim, mas explica para mim a virtude da força na educação. Ele falou que um dia ele estava com muita raiva de um filho que tinha feito uma peraltice danada. Ele tirou a cinta e preparou para bater no irmão menor. O irmão mais velho se colocou entre ele, o irmão mais novo e o pai. E falou, pai, se você tiver que bater nele, você tem que bater em mim primeiro. Aí ele falou assim, Ivana, ele agiu com a virtude da fortaleza naquela hora. Ele me desarmou, né? Então, assim, e ali o filho desarmou o pai. Porque o amor vai desarmar. Vai desarmar. Então, não haja na tensão também, mas haja com a fortaleza. Porque aí o que acontece? O adulto, ao invés de estar no posicionamento de adulto, vira outro. Aí é catástrofe. Aí é gasolina. E aí como é que esse adolescente vai entender isso aí, né? Aí você vê muitos adultos hoje, né, que não tem muita dificuldade de relacionamento, né? Briga até com o vento, até com a sombra. Muito bem. Muito bem. Como falar sobre limites, pureza, castidade, sem culpa e medo? Eu vou começar e a Bia vai completar, tenho certeza. Para mim, assim, eu tive experiências adolescentes sexuais completamente diferentes hoje do que eu entendo, né? E que a descoberta do Cristo foi mudando a minha vida. Mas, de fato, eu posso dizer assim, que eu encontrei o sentido da sexualidade, da afetividade, do sexo, quando eu me aprofundei na teologia do corpo. Por quê? Porque eu aprendi o significado da sexualidade, do sexo e da beleza. Então, para a gente discutir, a gente primeiro precisa entender quem criou o que ele pensou. E quando a gente entende aquele que criou o sexo, a sexualidade, a beleza do que ela é, gente, a gente não tem vergonha nenhuma de conversar com as crianças. A gente não tem medo, sabe? A gente, sem dúvida, tem que estudar, tem principalmente essas questões de linguagem, como a Bia falou, que a gente tem que entender esse time da criança para não acelerar nem deixar passar o time, mas quando a gente entende a beleza da sexualidade e a gente faz a experiência, caraca, né? É surpresa mesmo, que lindo que Deus fez, como é lindo, e a gente entende que pela sexualidade e pelo sexo a gente pode anunciar o Cristo. O sexo e a sexualidade são querigmáticos. A gente pode anunciar a salvação de Deus por eles. E isso vira, de fato, assim, um assunto gostoso e interessante, que a gente consegue acessar o coração dos adolescentes que a gente começa por aí. Eu vou contar uma coisa bem rápida. Um dia eu estava numa mesa e eu gosto mesmo, eu gosto de conversar com eles. Estava com os adolescentes de 16 anos. E a gente começou a falar de mangá. A gente começou a falar de... esqueci o nome do desenho animado, mas tudo bem. E ali a gente estava conversando, e a gente foi entrando, e um falou para mim que gostava muito de assistir esses desenhos animados japonês românticos. E ali a gente começou a discutir da diferença de cultura, e depois aí a gente começou a discutir de pornografia que vem dos mangás e dos desenhos animados japoneses.
E ali eles olharam tudo para mim, desesperado, porque eu falei assim, é muito fácil, a pornografia ocidental, ela é explícita, porque principalmente nós, brasileiros, né, ocidentais, somos expansivos, né? E o oriental é mais introspectivo, mas a pornografia é inserida num desenho animado. Quando se vê, e ainda é uma pornografia, é pornografia, mas uma pornografia objetivada, até que falta o contato físico real, né? Hoje a gente sabe que a sociedade japonesa é uma sociedade de suicídio e uma sociedade onde as pessoas, de fato, onde mais se vende boneco sexual é no Japão. Por quê? Porque as pessoas não têm mais contato físico, falta, né? De fato, o toque. E ali, quando você viu, aí eu comecei a falar. E eles olharam para mim e disseram, tia. Eu falei, interessante. Eu pensei, sumiu, eles nunca mais vão sentar do meu lado. No outro dia, estavam todos no meu lado e perguntando para mim. Então, quando a gente faz essa experiência maravilhosa de entender, a gente não entende o que Deus quer e a gente consegue ter palavras. Eu acredito nisso. Sim. Falei demais, intervalo. Você não quer completar? Não, ela já mostrou ela quer, a plaquinha. ela vai completar na volta. Tá bom, então... Porque ela também foi mordida por isso. Para a gente ir para o último bloco, que realmente, né, com essa beleza da teologia do corpo, que é algo realmente transformador nas nossas vidas. Mas é rapidinho, estou aguardando a sua pergunta e a gente volta já já. Estamos de volta, gente. Eu digo que aqui é rapidinho, né? E hoje esse programa, como está voando, é o último bloco agora e a gente vai continuar conversando. Bia, você quer completar alguma coisa ainda sobre esse bichinho da teologia do corpo que não, é a mordeu ela picadinha? Também. Sim, a pergunta foi boa, né? Como falar de castidade, né? Sem culpa e sem medo, né? Falar de limites. É com amor, né? Então, acho que a teologia do corpo, ela traz isso, né? Da gente ver realmente o amor na sexualidade. Então, a Ivana trouxe muito bem, acho que resume. É o conhecimento, né? A gente fala com lugar de... Uma palavra que João Paulo II falou, eu aprendi a amar o amor humano. Eu acho que é isso que é a... É isso aí. Olha lá, na vulnerabilidade das escolhas, hoje a homossexualidade aparece como uma tendência. E às vezes o adolescente experimenta de tudo, até mesmo como primeira opção. Como ajudá-lo? Eu vou falar a primeira parte, ela fala a segunda, né? Para ficar mais legal assim. Ótimo. Eu só vou pegar aquela primeira antes da vírgula, tá, Ivana? Depois da vírgula, você termina ali até o ponto, depois nós vamos para outra parte, porque é uma pergunta em 4. É uma pergunta em 4. Na vulnerabilidade das escolhas. Ótima pergunta, né? Hoje, eu acho que isso é muito importante tocar, que é ensinar as pessoas a escolher, né? Escolher o certo, escolher o que é bom. A inteligência busca a verdade, a bondade busca o que é o bem, não só o que é bom, porque nem sempre o que é bom é um bem, né? E a liberdade busca viver a responsabilidade. Então, precisa ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, a aprender a escolher. Escolher a roupa. Às vezes, por exemplo, tem gente que cria filho, que o cara com 30 anos, é a mãe que escolhe a roupa. A mãe que faz o prato de comer. Tipo assim, nada, né? Então, quer dizer, essa autonomia, que não pode ser absoluta, mas essa autonomia na dependência precisa ser desenvolvida. Porque isso vai cair não só na sexualidade, certo? Ali ela trouxe uma questão, mas entre outras. Né? Às vezes o cara tem 40 anos e é a mãe que escolhe o colchão que ele vai dormir com a esposa, porque ele não sabe escolher alguma coisa. Então, é importante, na faixa etária que você está, com que pessoa você está, dando assim a oportunidade de ela escolher pequenas coisas, vai ajudando essa pessoa a escolher, porque é uma necessidade aprender a escolher. E como ajudar, né? Principalmente, de fato, hoje a gente vive, eu lembro, eu não vou falar de experiências não, para a gente responder a pergunta. Objetivamente. Objetivamente. A gente vive, de fato, num momento de sociedade onde tudo é permitido e para você saber o que você é, você tem que experimentar. Né? A Bia falou de escolhas verdadeiras. Então, a gente parte do ponto que a gente precisa educar uma criança e a educação à sexualidade, como a gente está falando, a educação a descoberta e afirmação
daquilo que a gente é, porque a Bia sempre gosta de dizer, né? A gente tem o sexo gonodal, o sexo físico, né? Eu sou mulher, mas eu não sou mulher só no meu órgão genital, eu sou mulher da pontinha do meu cabelo, meu dedão. Eu penso como mulher, eu sinto como mulher. E a gente tem que ir desde pequenininho evidenciando isso para as nossas crianças. A gente precisa, né? A gente precisa ser educado, por isso que é tão importante a família, um pai, uma mãe. Se o pai não está mais, se ele é ausente por causa de uma morte, por causa de um divórcio, é importante que essa criança tenha essas pessoas na vida dela, que vão poder, de fato, fazer essa criança crescer, né, na identidade sexual dela. E é importantíssimo, não é só na adolescência. Então, a gente tem que ajudar. Quando começa a ajuda, desde quando está pequenininho, saiu lá da sua barriga, saiu da barriga da sua filha, saiu da barriga da sua nora. A gente ir fazendo essa criança crescer, né? Eu lembro uma vez de uma pessoa que eu conheci que ela falou assim, eu não deixo meu filho brincar com arma, brincar de arminha, né? E eu falei assim, gente, essa pessoa tá cortando algo próprio do menino, porque ele é defensor, porque ele vai salvar o mundo, porque é próprio da masculinidade, brincar, né, de salvador, vamos dizer assim. E é próprio da menina, ela vai querer... eu lembro de uma menina da comunidade, que tem uma menina de 1 aninho, e tá lá ela com a bolsinha. Isso porque ela já brinca de bonequinha, de 1 ano. Ela descobriu a bolsa, porque é próprio da mulher, né? A gente gosta, né? Então, vamos lá. E aí, mostrando para essa criança, ela vai crescer e ela vai escolher diante da verdade dela, daquilo que ela traz, né? E não ter medo, né, de fazer essa criança... Aqui eu estou dizendo, atenção, não é experimentar o sexo, não é isso. Mas experimentar as coisas próprias da sexualidade dela, entendeu? Então, não tenha medo de fazer o menino brincar de coisas de menino, de brincar de menina brincar de coisas de menina. Patrocinar, promover, para que ela possa escolher e entender a verdade que ela já traz. O meu corpo já significa o que eu sou. E hoje, sem dúvida, a gente quer apagar até esse sinal que o nosso corpo tem de evidência. E até a gente reforçando a questão também de não recriminar logo de cara, né? A gente, nós pais temos que ter muito essa questão do olhar da gente que é recriminador, né? Então, às vezes, só com o olhar a gente já condena. Porque às vezes eles nem sabem o que eles estão escolhendo, mas da gente ir acolhendo, é no amor que a gente vai vencer a guerra, né? É, por aí, o amor vence, vencerá. Meu filho tem 16 anos e tem dúvida da sua sexualidade, se gosta das meninas. O que fazer? Eu me coloco no lugar dessa mãe, né? Porque eu também tenho um filho de 16 anos. Muitas vezes não é fácil a gente estar diante de uma situação dessa, de uma dúvida, né? De uma dúvida de identidade sexual. E o que fazer, né? A primeira coisa, mãe, é estar muito próxima ao pai, né, desse seu filho. A pessoa que ele mais precisa agora é de você, é de vocês, enquanto pai e enquanto mãe. Então, não é que ele passe por um momento de descoberta, né, da sua identidade sexual, que a gente tem que se ausentar ou, diante daquilo que ele está descobrindo, a gente se afaste, né? Os primeiros a estarem próximos dos filhos é pai e mãe, né? A gente tem que acompanhar esse processo. Depois, não tenha medo também de confiar seu filho a bons educadores, né? Aqui é minha irmã Bia, que trabalha há tanto tempo com o Teen Star e que, né, Bia, o Teen Star que é forma pessoas para formar esses jovens nessa idade, né? Uma formação sólida, católica, antropológica, católica, mas também que fala da verdade da pessoa humana baseada na fé cristã. Depois, não tenha medo de acompanhar o seu filho, se ele precisar, se você entender, de uma ajuda humana, né? Para que esse adolescente possa ser cercado de boas pessoas nesse momento, que é um momento delicado da vida dele e belo e bonito. Sim.
Bia? Olha, primeiro você tem que ver a história desse seu filho, né? Então, 16 anos, se ele está dizendo... Se tem dúvida? Que tem dúvida se gosta das meninas, né? Eu estou tentando imaginar a cena, né? Mais ou menos assim. Ele tem uma história, né? Seu filho não tem 16 anos e você tem uma história... Agora que ele saiu do ovo, né? do ovo. Então, vamos enraizar esse negócio, né? Tipo assim, você percebia, né? Alguma coisa, desde quando ele nasceu, ou quando ele começou ali com os 8, 9, 10, 11, 12 anos, que, né, trouxesse essa confusão de identidade? Então, é a primeira coisa que eu acho que tem que partir da realidade, né? Então, estou te perguntando, verifique como é que era, ele tinha amigos, amigas, como é que foi, né? Tal, primeira coisa. Segunda coisa, conversar com ele, né? Por que que ele está com essa dúvida? Se ele gosta ou não gosta de menina? Às vezes ele pode ter medo, porque a grande resposta que o adolescente tem que dar é a sua identidade, ele responder quem ele é. Então, ele está ali tentando dizer quem ele é. Então, você não pode também levar isso aí a ferro e fogo. Você está entendendo? Às vezes pode ser, eu já acompanhei adolescente com exatamente assim, né, atendendo eles, e às vezes ele tinha medo de não ser homem o suficiente para estar com as meninas. Então, assim, isso é um mundo de coisas. Então, minha filha... E o relacionamento com a mãe? Isso, já ia chegar a esse. Então, tem muita coisinha aí, entendeu? Então, isso que eu ia dizer de novo, aproveita dessa dúvida para levar a ele certezas. Mas a partir do quê? Do que o mundo diz, do que está na internet, dessa confusão toda. Não, da realidade, da sua casa, que você vive com esse filho, entendeu? Vai te ajudar muito, vai ajudar ele. A verdade. Tá acabando de escrever ali ainda. Minha olha. filha. Ixi, Maria. Não, vai para aquela do anticoncepcional mesmo. É normal sentir curiosidade sexual em que fase? Eita, Lelê. Isso é boa. Pode ir, Bia. Curiosidade sexual. Engraçado, isso aí a gente pega muito na escola quando vai no infantil, né? Que vem a professorinha do infantil. Fala, meu Deus, o menino está tocando no pênis, né? Está durinho, né? Porque fica duro, né? O pênis, ele tem uma ereção, que a gente chama nos homens, que é uma ereção não erótica, que é fisiológica, né? Então, ele não teve nenhuma estímulo para aquilo, né? Para aquela ereção. Então, às vezes, tem essa... Só que você imagina, eu sou mulher, graças a Deus, né? Gosto de ser mulher. Estou falando aqui, tem 3 homens na minha frente, que são as câmeras, né? Mas eu acho tão interessante porque a manifestação na corporeidade do homem, né? Ele tem algo que é externo, né? Então, você imagina a criança que quando vê aquele, ele deve achar engraçado, diferente, né? Então, às vezes, ele tem ali um toque, né? Mas não é que ele está ali fazendo uma curiosidade sexual, né? Pode ser que sim, existem patologias sexuais. Então, primeiro é você ver aquilo com calma, com paciência e acompanhar para ver se aquilo é uma patologia, né? Uma curiosidade que virou uma patologia, ou é algo, né, fisiológico que faz parte ali da natureza. Ótimo. Olha lá. Minha filha tem 14 anos e o próprio pai compra anticoncepcional. Não sou de acordo. O que fazer? Primeira coisa, entrar de acordo com seu marido. Tem outro que fazer. A primeira coisa, por quê? Mas aí eu fico pensando. Porque ela tem que conversar E com se esse eles não são casados? aí sabe ideia. Vamos embora. Mas Agora vamos mesmo simular. assim, não seria mesmo assim, porque É um acordo, porque o filho é dos dois, né? o filho é dos dois. Né? Aqui, os adultos precisam, primeira É coisa... aquilo que eu digo, o óbvio ele precisa ser dito. não, verdade, beleza, verdade. O que fazer? Primeira coisa, sentar com esse homem, seja ele, como é que você falou mesmo? Casado ou divorciado. Não tem... pai. É o pai pai da criança. Se é pai da criança, está valendo. Porque quem está em jogo aqui é ela, né? É a vida dela, é por amor a ela. Então, você vai conversar com ele. E você vai dizer para ele por que você não é de acordo. Você não é, né, de acordo com o anticoncepcional. E ele vai dizer por que ele é. Está entendendo? Aí vocês vão conversar, olha que conversa boa. Maravilhosa. E aí eu tenho certeza que quando vocês virem isso, vocês vão chegar num acordo, espero, né? De que não é o melhor para sua filha de 14 anos usar anticoncepcional. Né? Não só por fatores morais, mas a começar fisiológicos mesmo, os efeitos colaterais, né, do anticoncepcional. Dentre outros, né? Então, primeira coisa, converse com esse homem, com esse marido, com esse homem
entrem num acordo para que isso tenha sentido para ela. Tenha sentido para ela, para a menina, que é, como você falou, Bia, o objeto de atenção. 14 anos, né? Por isso que, de fato, assim, para uma adolescente, uma jovem adolescente, porque 14 anos, a gente sabe que a Bia é melhor ainda para explicar isso, o corpo ainda está entrando na maturidade fisiológica, Sim. se tornando mulher, e ali a gente entra com um processo já de hormônio que altera muita coisa. Então, converse, mas para essa conversa, como a Bia indicou aí, tenha conhecimento, vá até o pai pode da sua comprar criança. esse livro aqui, de uma pessoa que ela escreveu sobre isso, inclusive. Você vem aqui na editora Canção Nova, na loja, né, Canção Nova, amar, gerar vida no amor com responsabilidade. Esse livrinho aqui pode ser que te ajude para a conversa. Dê de presente para ele e ele dê para você. Porque aqui nós vamos falar disso, né? Nesse livro, a autora fala disso. Inclusive, tem testemunhos, né? Do malefício, dos malefícios do anticoncepcional. Então, pode ser, como a Ivana está dizendo, um pouquinho de conhecimento para a conversa. Porque muitas vezes esse pai pode ter só, como a gente falou, só medo. Porque quando a gente pensa em sexo e em sexualidade, gravidez, a gente ele pensa está preocupado em gravidez. com isso, provavelmente. E muitas vezes a gente não Não, você está de tem brincadeira, que a gente tem esse que dar Feliz conhecimento Natal. todo. Já tem que dizer tchau, gente. Ó, Olha ali, cara. Bem acabou de falar. Já tem que dizer Pede Feliz para o Natal. diretor colocar Jingle Bell, alguma música clássica aí, né? Mas é isso, gente. Infelizmente, acabou mesmo esse bloco, mas eu só quero reforçar aquilo que para mim ficou muito forte durante todo esse programa, a verdade. A gente precisa sempre trabalhar na verdade, no conhecimento. A nossa igreja ela é maravilhosa quando ela fala da sexualidade humana. Então, vamos ler, vamos estudar no Catecismo, na Teologia do Corpo, né? O livro da Bia, que está aqui também. Porque também a gente tem que saber debater. Precisa. E não só por conta, não só por conta da minha religião. Da religião ou ponto E o moral. adolescente, ele quer razões, né, Não, cara? e mesmo o pai da criança também não vai aceitar, só porque você acredita. Então, a gente tem que dar embasamento. Razões para nossa filha. Né, em tudo aquilo, naquilo que é a nossa posição. Mas, né, graças a Deus, estamos aí, a esperança não decepciona. E nós queremos desejar a vocês todos um feliz e santo Natal. Que realmente o Cristo possa renascer em meio à sua família e esse ambiente todo que você vive, trazendo muita esperança e compreensão nesse próximo ano que está vindo aí. Mas vamos viver o Natal com aquele que é o aniversariante. Muito bom. Obrigada, Carla. Natal feliz, é Natal Com Cristo, diria Jonas Abib. Obrigada, meninas. Obrigada, Carla. Feliz Santo Natal, gente. Até o próximo, com a graça de Deus.